Amém. Boa noite para quem está chegando. Vamos aguardar outras pessoas entrarem também na live. Glória a Deus. Olá, quem está chegando. Amém. Boa noite. Paz seja com todos. Vai chegando, vai trazendo outras pessoas também, tá bom? Amém. Glória a Deus a você que está chegando. Boa noite. Paz seja com todos. Amém. Boa noite. Para você que está chegando agora, nós estamos iniciando mais uma live, mais um culto a Deus, mais um dia de mensagem, mais um momento em que você se deixa o Espírito Santo entrar na tua vida, entrar na tua casa, mais um momento em que você também está reservando para Deus esses 30 minutos para estar ouvindo a mensagem dele. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Marcela Azevedo. Junto com meu esposo, nós pastoreamos a Igreja do Evangelho Quadrangular Vila Vitória 2, no bairro da Vila Vitória. Como os templos estão fechados, nós estamos aqui levando a palavra para vocês e para eles também nesse culto online. Amém. Meus amados, eu peço para que você que está entrando agora não saia, fique. São somente 30 minutinhos, fique até o final. Receba aquilo que Deus veio falar hoje no seu coração. Às vezes a gente na igreja, eu costumo dizer que uma distração sua, eu vou levantar para tomar água e ir ao banheiro, você perde aquilo, você perde a bênção que Deus quer te entregar. A palavra que o pregador está trazendo essa noite é aquilo que Deus quer falar no seu coração. E a gente acaba perdendo por distrações. E eu peço essa noite, não se distraia. Que o Espírito Santo venha entrar no teu coração e você não se distraia. Que você não venha se atentar para as coisas que estão ao seu redor, que venha tirar a sua atenção. Mas que você venha se atentar àquilo que o Espírito Santo de Deus vem falar no seu coração. Amém? Você que já chegou, boa noite, paz seja com todos. A mensagem de hoje, o tema é Deserto, a escola do Senhor. Exatamente, o deserto é a escola do nosso Senhor. Eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos e orar comigo, tá bom? Ore na sua casa. Orar sempre é bom, é conversa com o Pai, é relacionamento. Então feche teus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo, Altíssimo, Soberano Deus. O Senhor que é 3 vezes santo, Pai. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Eu te agradeço por este momento que o Senhor reservou para nós, meu Pai. Mais um dia de live, mais um dia de culto, mais um momento em que o Senhor vai falar em corações, vai ministrar em corações, Senhor. Muito obrigada, Pai. Ó Senhor, nesse momento, meu Pai, eu oro para que teu Espírito Santo vai de encontro em cada casa, em cada coração, cada pessoa que está assistindo, seja multiplicador dessa palavra, meu Pai. E repreendo neste momento, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, tudo aquilo que queira roubar a mensagem hoje, meu Pai, daqueles que irão receber, meu Deus. Uma distração, algo, alguém que possa roubar, que seja repreendido no nome do Senhor Jesus. E que as pessoas que estão assistindo fiquem até o final, meu Pai, para receber a bênção que o Senhor está dando. Estamos aqui não para fazer um culto, não para receber algo, meu Pai, um culto, mas para fazer um culto a Ti. As pessoas que estão do outro lado não vieram assistir um culto nesta live, mas sim fazer um culto a Ti. Louvado seja o Teu nome, Espírito Santo, meu amigo, meu consolador, meu ajudador. Eu te peço agora, fale para estas pessoas, fale para a Tua igreja aquilo que Tu queres falar. Que não sejam palavras minhas, mas sejam palavras Suas. Amém. Deus seja louvado. Você que já chegou, o tema da mensagem hoje é Deserto, a escola do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, seja ela digital ou impressa, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós vamos ler do 22 ao 35, exatamente. O livro de Atos dos Apóstolos é no Novo Testamento, é o 5º livro da Bíblia, depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, logo tem Atos dos Apóstolos. Conta todos os atos que os apóstolos assim fizeram depois que receberam o Espírito Santo, depois que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, conta os atos dele. É o início da igreja primitiva. Tem pessoas que falam assim, não existe igreja na época de Jesus. Não, a igreja foi existir depois que Jesus morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, porque foi determinação dele que os apóstolos
mais ou menos 200 pessoas esperassem algo que eles não sabiam. E esse algo chegou 10 dias depois que o Senhor Jesus ascendeu ao céu. Esse algo que é maravilhoso, que é uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. E esse Espírito desceu até eles, os batizaram, e assim eles começaram a pregar o Evangelho. Assim nasceu a igreja de hoje, a igreja nossa, a igreja dos protestantes, lá na igreja primitiva. Porém, não é isso, não é essa a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é Deserto, a Escola do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 22 ao 35. Atos, capítulo 7, versículo 22 ao 35. Procurem. É uma leitura um pouco extensa? É. Mas você vai entender no final. Amém? Vamos ler. Livro de Atos, capítulo 7, versículos 22 ao 35. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de lhe dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Versículo 28. Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do nosso Senhor, dizendo: Eu sou o Deus dos teus pais e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava nem olhar para aquela sarça. E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas, ou seja, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e vou te enviar até o Egito. A este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A mensagem é Deserto, a Escola do Senhor. Para entendermos um pouco sobre o tema da mensagem, vamos voltar um pouco à história. O que acabamos de ler aqui no livro de Atos é um relato do primeiro diácono da igreja, chamado Estevão. Estevão estava lá no Sinédrio, e nesse momento ele estava falando algo que os judeus já conheciam perfeitamente, que é a história da libertação do povo deles, do povo hebreu, das mãos de Faraó. Por quem? Por Moisés. Então ele estava lá relatando tudo isso antes da morte dele, da morte de Estevão. E isso que nós acabamos de ler, esses versículos, você encontra também lá no livro de Êxodo. O livro de Êxodo, que conta toda a história do povo hebreu, a saída, toda a história de Moisés, a saída deles do Egito. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo hebreu, o povo dele, que já estava há 430 anos sendo escravos no Egito, sendo subjugados pelo Egito. Aquele povo comia assim, bebia assim, mas eram escravos. Aquele povo estava sofrendo pelas mãos de Faraó. O Faraó, que era amigo de José, filho de Jacó, morrera. Então outros nasceram e foram governando aqueles reinos. Foram governando o reino do Egito. Outros faraós.
E esses faraós não conheceu a José, não conheceu a sua história. Ou seja, aquele povo que era estranho naquela terra começou a ser o quê? Escravo. Moisés, nós já sabemos a história de Moisés, que a mãe dele coloca ele dentro de um cesto, ainda bebê, e ele é encontrado pela filha de Faraó, porque naquele momento o Faraó ele coloca um decreto que todas as crianças de até 2 anos de idade tinham que morrer. Ou seja, a mãe de Moisés, um bebezinho, pega aquele bebezinho e bota aquele bebezinho no cesto. Ao ser encontrado dentro do rio Nilo pela filha de Faraó, ela cria Moisés. Só que até os 7 anos de idade, ele ainda foi sido amamentado por sua mãe. A sua mãe ainda amamentou, porque a filha de Faraó não tinha filho, não tinha como amamentar. E, no caso, ela se ofereceu, uma mulher hebreia, tinha acabado de ter um filho, então ela amamentou Moisés. Moisés sabia que ele era hebreu. Mas vamos ver algo interessante. Ele foi criado dentro do palácio de Faraó. Moisés foi criado, educado, foi ensinado, tinha estudo, sabia ler, sabia escrever. Por isso ele escreveu os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, foram os 5 livros ele escreveu. Então ele era um homem inteligente, um homem de liderança, um homem estudado. Ao completar 40 anos de idade, Moisés parece que acorda. Aí que ele começa a olhar para o seu povo e ele vê aquele povo dele sendo escravo no Egito. E ele disse, não, isso não está certo. Quando ele dá aquele despertar, ele olha um egípcio maltratando um hebreu, ou seja, um irmão dele, maltratando, chicoteando. E aquilo deu uma ira nele, deu uma raiva, deu uma tristeza, uma dor. Por quê? Porque 40 anos depois, ele lá no Egito, lá dentro do palácio, sendo criado, educado, aprendendo tudo aquilo, todo ensinamento, é que ele entende que ele não é egípcio, é que ele entende verdadeiramente que ele é hebreu e que o povo dele estava sendo maltratado. Ele vai e mata esse soldado, esse egípcio. Outro dia ele conversando, vendo que aquele ato para ele era um ato bom, conversando com outros hebreus, é aquilo que nós vemos aqui no versículo 27, preste atenção. Quem te constituiu príncipe sobre nós, ou seja, príncipe e juiz sobre nós? Eles olharam para Moisés e disseram, quem te disse que tu és o príncipe ou o juiz do nosso povo, do povo hebreu? Ou por acaso você vai querer resolver qualquer causa nossa, como você resolveu que você matou o egípcio? Aquilo deu medo em Moisés, ele saiu fugido para o deserto e chegou no deserto de Midian. No deserto de Midian, ele casou-se, ele teve 2 filhos e lá nesse deserto ele passou mais 40 anos. E nesse deserto ele foi aprendendo outras coisas que ele não havia aprendido no palácio. Sabe aquela pessoa culta, aquela pessoa que... Sabe quando a pessoa tem muito e do nada ela perde tudo, ela começa a se tornar uma pessoa mais calma, mais afável, ela começa a ver as coisas com os outros olhos. Já viu esse ditado? A pessoa começa a ver as coisas com outros olhos quando você está em outro ângulo. Assim foi Moisés. 40 anos no deserto, vivendo lá com aquele povo que não era o povo dele de Midian, que também era um povo pagão, acreditava em outros deuses, mas lá com aquela mulher, com a esposa dele, com a Zípora, ele teve 2 filhos. E lá naquele deserto, ele passou 40 anos, ele começou a entender sobre as coisas, sobre passar o pouco, sobre as necessidades, porque no palácio ele tinha tudo, de comer, de beber, não lhe faltava nada. Quanto para os seus irmãos, o povo hebreu, que estava lá mesmo no Egito, faltava às vezes algumas coisas. E ele lá no deserto, ele aprendeu a viver com pouco. 40 anos depois, no deserto, preste atenção, Deus aparece para Moisés, fala com Moisés, aparece assim, fala com ele em meio a uma árvore, que aquela árvore começou a pegar fogo, mas ela não pegou fogo. Era uma sarça ardente, o fogo estava sobre ela, mas o fogo não a consumia.
Moisés vendo aquilo se maravilhou, porque Moisés ainda não tinha tido encontro com Deus. Ele se maravilhou daquilo, e quando ele se maravilhou daquilo que ele viu, Deus fala para ele: tira a sandália dos seus pés, porque o local que você está pisando é santo. Ou seja, respeite esse local, Moisés. E naquele momento Deus fala com Moisés e dá uma ordem para ele: Moisés, chegou a hora, você já está pronto para libertar o meu povo das mãos dos egípcios. Vamos ver agora uma coisa interessante. Agora nós chegamos no ponto crucial da mensagem: deserto, a escola do Senhor. Moisés é levantado para libertar o povo. Olha só uma coisa interessante. Falei para vocês que ele passou 40 anos no palácio de Faraó. Vocês poderiam imaginar: poxa, ele estava 40 anos, ainda estava jovem, corpo bom, um homem de luta, uma pessoa assim ótima para estar na frente, para lutar. Moisés estava muito bem, porque ele estava jovem ainda, com 40 anos, com todo o gás, como a gente diz, né? Para a guerra, para a luta. Mas ele ainda estava com a mente cativa de quem seria o príncipe ali dentro do palácio. Ele tinha todos os atributos de quê? De um líder. Ele tinha todos os atributos de conhecimento. Só que ele não tinha conhecimento do Deus de Israel, do Deus do povo dele. Ele ainda não estava preparado. Deus permite que ele passe 40 anos no deserto. E naqueles 40 anos no deserto, ali é a escola do Senhor. Moisés foi preparado 40 anos no deserto. O que eu falei para vocês? Ele tinha aquela ideia de estar... Ele estava totalmente numa redoma de vida. Estava tudo para tomar seu banho, para comer, para se vestir, para beber. Sempre tinha alguém servindo a ele. Ele não precisava fazer nada. Ele não tinha preocupação com nada. Tanto que depois de 40 anos, que ele foi ver o sofrimento do seu povo. Mas ele foi para o deserto. Deus levou até o deserto para passar 40 anos naquele deserto. 40 anos no Egito, no deserto de Midian. Ele já estava com quantos anos? Com 80 anos. Já estava um senhor já de idade, né? Podemos se dizer assim. Aí você pode estar pensando: poxa, Deus vai chamar um homem de 80 anos para guerrear, para libertar o povo. Esse homem já não tem tanto gás como tinha antes, tanta força física como tinha antes. Ei, você que está aí do teu lado, nunca ache que você não é capaz. Talvez Deus não quer te usar assim com a tua inteligência. Isso ele vai usar porque ele usou o ato de líder de Moisés e muito. Moisés foi um ótimo líder. Ele não foi um de guerra, mas foi um homem de liderança. Mas Deus talvez não quer te usar nisso. Você pode não estar entendendo por que você está no deserto hoje. Moisés passou por 40 anos no deserto. Nesses 40 anos ele começou a servir. Ele começou a cuidar de animais. Ele foi ser pastor, cuidar de ovelhas, cuidar do rebanho. Ele começou a plantar para ter o que comer. Ele mesmo ia buscar a água dele para beber, para tomar banho. O que eu quero dizer para vocês? 40 anos que ele passou no Egito, ele passou sendo servido. 40 anos no deserto, ele começou a aprender a servir, a ouvir a voz de Deus, a entender quem é esse Deus. Talvez você está passando por um deserto hoje, não entende. Já se perguntou: Senhor, por que eu estou passando por tanta dificuldade? Por que eu estou passando por tudo isso? Ei, deserto é a escola do Senhor. Não pergunte por quê, mas para que você está passando. Senhor, para quê? Qual é o motivo? Por que eu estou sendo levado? Para que estou sendo levado nesse deserto? Qual é a finalidade? Talvez o deserto hoje seja porque você está nessa quarentena que, por incrível que pareça, está quase durando 40 dias mesmo, essa quarentena. Talvez seja porque você está nessa quarentena e você é uma pessoa muito ativa, que gosta de sair, gosta de trabalhar e está dentro de casa. Ah, mas a quarentena é global. Ei, mas cada um está passando do seu jeito, cada um está recebendo do seu jeito, cada um está vivendo o seu deserto. Talvez o deserto são pontos que estão chegando, é o marido que dá trabalho, a esposa, é o filho. Ou teu deserto é teu conflito interno mesmo, que você até já decidiu por Jesus, mas não consegue se firmar. Ou você está aí hoje me ouvindo mais uma vez, está quase nesse um mês que nós estamos de cultos diários nos ouvindo,
e está dizendo: Senhor, eu quero tanto te servir, eu quero tanto te aceitar na minha vida, eu quero tanto servir esse Jesus, mas eu não entendo o que me trava. Talvez esse é teu deserto, e Deus está te ensinando neste momento como você vai passar por ele dando glórias a ele, como você vai passar no deserto, porque deserto, meus amados, não é para fazer casa, deserto é para você morar. Desculpa, deserto não é para você fazer casa e morar, deserto é para você passar. Fui tomar água, acabei me equivocando. Deserto é para você passar, e você ainda vai passar dando glória a Deus. Talvez você não entende porque você está nesse deserto. O deserto é a escola do Senhor, é no deserto que a gente aprende a ser mais humilde, a ser mais manso. No deserto Moisés aprendeu a ser humilde, aprendeu a ser manso, aprendeu a ouvir mais. Ele lá com seu sogro, o sogro do Moisés chamava Jetro. Ele com seu sogro, ele aprendeu demais no deserto. No deserto ele fez família. Onde ele estava 40 anos no Egito, não tinha nada disso. Deus o levou até lá. Não reclame de onde você está hoje, não reclame o que você está passando hoje, das dificuldades, das lutas, não reclame. Mas entenda que o deserto que você está hoje é Deus que está te ensinando. Pergunte: Senhor, qual é o meu aprendizado? Se você ainda não perguntou, pergunte. Entenda: Senhor, qual é meu aprendizado nesse deserto? O que eu vou lucrar nesse deserto, Senhor? O que eu vou receber? Depois de 40 anos que Deus treinou Moisés no deserto, o chamou: Moisés, agora é hora de você libertar o meu povo. Você nasceu, você passou 40 anos no Egito, lá naquele palácio, não tinha nem condição de eu te chamar e pedir para libertar. Porque a primeira vez que você acordou para entender que o povo hebreu é o teu povo, você fez a besteira de tirar a vida de um soldado egípcio. Dirá se eu te chamasse para libertar o povo, você queria matar todo mundo ou você ia fazer besteira. Talvez você ainda não saiu do deserto porque você ainda não aprendeu a lição que Deus está te ensinando. Deus quer te ensinar algo muito melhor, quer te colocar em lugares mais altos, Ele quer te abençoar. A tua bênção talvez ainda não chegou porque você ainda não aprendeu, não sabe como receber. E naquele momento Deus transporta, leva Moisés até o deserto, onde ele vai, constrói uma família e sai de lá também, porque ele sai depois de Midian. E naquele deserto que ele sai de Midian, quando ele volta, junto com seu irmão Arão, é que ele começa o processo para libertar o povo hebreu das mãos dos egípcios. Aí que é toda aquela história que a gente já sabe, que ele vai até Faraó, que tem as 10 pragas do Egito, até a última praga, que ele vem com todo aquele povo, milhares de pessoas, atravessa o Mar Vermelho, chega do outro lado no deserto. E ele passa mais quantos anos? Ele passa mais 40 anos no deserto. Exatamente. Só para título de informação, o povo, quando eles atravessam o mar e eles estão ali no deserto, que Moisés foi chamado para levá-los a conquistar a terra prometida, aquela mesma terra que Deus mostrou para Abraão e disse para ele: conta as estrelas do céu, conta as areias do mar, é a numerosa, vai ser o teu povo. Abraão não conseguiu contar. E ele disse: Abraão, tudo que você está vendo, Deus está dando de herança ao teu povo, a essa descendência. Então aquele povo saiu do Egito com essa promessa da terra prometida, que quem vai conquistar toda a terra de Canaã é Josué. Mas aquele povo não era para passar 40 dias no deserto, era para passar até uns 11 dias no deserto. A cabo de 11 dias no deserto, andando, eles iriam chegar à terra prometida. Mas eles passaram 40 anos no deserto, porque eles murmuraram, porque eles reclamaram. Talvez não saiu do teu deserto porque você, ao invés de orar e dizer: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, permita eu ver, Senhor, me ensina nesse deserto, você está reclamando: por que está acontecendo isso comigo? Ai, eu não aguento mais, isso está demais. Epa, aprenda a partir de hoje a dizer: Senhor, para que eu estou passando nisso? Moisés passou mais 40 anos no deserto e o povo reconhecendo que ele era líder. Quero dizer, meus amados, que eu não sei o que você está passando hoje, mas que Deus veio falar no seu coração que o deserto é a escola e você está passando para aprender. Quero te dizer que
Moisés passou 40 anos no Egito, 40 anos no palácio, pensando que ele era alguém. Depois ele passou mais 40 anos no deserto de Midian, pensando que ele não era ninguém, porque ele estava lá esquecido. Aí Deus vem, tira ele de Midian, leva ele, coloca ele como libertador, e Moisés passa mais 40 anos lá no deserto, sendo alguém. Eu quero te dizer que quando às vezes você acha que você não é alguém, Deus te leva para o deserto para te dizer que você precisa aprender, e Ele vai fazer de um ninguém um alguém extremamente importante. Às vezes você acha, você deve estar pensando, o que você está fazendo hoje é algo maravilhoso diante de Deus. A tua vida está ótima diante de Deus. Eu estou maravilhado. Para que eu tenho que aceitar Jesus na minha vida? Talvez tu ache que tu é um alguém, mas perto de Deus ainda não. Ele vai te levar no deserto para você ver que você não é ninguém. Sabe aquelas pessoas que têm muito dinheiro e depois perdem tudo? Eu falei no começo para vocês, que eles começam a ser humildes. Talvez você é uma pessoa que é cheia de ego, de arrogância, que está aí do outro lado. E Deus está te fazendo você passar pelo deserto para você ver que você não é ninguém. Sabe de uma coisa? Pessoas com muito ricas, com muito dinheiro, morrendo dessa doença, porque nem o dinheiro não estava conseguindo comprar essa saúde. São pessoas que se achavam alguém, estão passando pelo deserto para ver que não é ninguém. Moisés passou 40 anos no Egito pensando que era alguém. 40 anos no deserto de Midian pensando que era ninguém. E depois Deus o coloca como libertador do Egito para dizer para ele que ele é capaz de transformar um ninguém em alguém. Então, meu querido, que essa noite o Espírito Santo venha falar no teu coração. Que o deserto que você está passando, você pode se achar um nada, um ninguém. Mas se você dizer, Senhor, para que eu estou passando por isso? Deus vai transformar você que se acha um ninguém, um alguém. Um alguém na sua casa, um alguém na sua família. Talvez você é uma pessoa que todos te julgam, todos apontam o dedo. Você é a ovelha negra dessa família, você não presta, você não vale nada. Você já ouviu tudo essas coisas na tua vida. Aí você olha, Senhor, por que tudo isso para cima de mim? Eu quero aprender nesse deserto, porque quando eu sair daqui, eu tenho certeza que eu serei um alguém a que Deus vai transformar. Então aprenda, meu amado, deserto é a escola do Senhor. Tudo que nós estamos passando é somente aprendizado. Mas lembre-se só, não faça morada, não faça casa, não passe 40 anos no deserto. Mas, Senhor, deixa eu passar o tempo que o Senhor permitir que eu passe e que eu aprenda aqui nesse deserto. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido nesse momento a você curvar a sua cabeça, orar ao nosso Deus. Eu não sei se você está passando por um deserto. Eu acho que hoje nós estamos passando por um deserto global. Mas independente de qual deserto você está passando. Eu estou com um problema que está desde antes da quarentena. Olha, peça para Deus para você sair desse deserto glorificando o seu santo nome. Você sair desse deserto reconhecendo o Senhor Jesus na tua vida e entendendo que o nosso Deus, Ele é capaz de transformar um ninguém em um alguém, quando a gente se permite que o Espírito Santo nos mude, que o Espírito Santo nos use. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus, Altíssimo Soberano Pai, nesse momento oramos a Ti, Senhor, clamando pelo deserto que nós estamos passando. Assim como o Senhor foi com Moisés, meu Pai, que o Senhor o ensinou, que o Senhor cuidou, o Senhor tratou, meu Deus. Nesse momento clamamos, Senhor, por um tratar seu. Não queremos saber o porquê estamos passando, mas para quê, meu Pai? E que o Senhor venha nos transformar de dentro para fora. Senhor, nesse momento eu oro por todos aqueles que ainda não acordaram, meu Pai, por o deserto que estamos passando. Por todos aqueles que ainda não entenderam, meu Pai, que não existe o melhor lugar que não seja te servir. Meu Pai, que essas mensagens pregadas neste um mês vamos completar, meu Pai, levando a mensagem dessas pessoas, meu Deus. Ó Senhor, que essas mensagens não entram só pelo ouvido e saem pelo outro, meu Pai. Porque nós temos que a Tua palavra, meu Pai, ela não volta vazia. Então, meu Pai, que pessoas venham ser transformadas pelo Teu Santo Espírito. Que esse deserto, meu Pai, tire pessoas transformadas pelo Teu Espírito Santo. Que pessoas venham aprender que não existe outro Deus.
Não existe outro intermediador que não seja teu Filho Jesus. Que não existe outra maneira de te servir se não for através de teu Filho Jesus. E que não existe nenhum momento, nenhum meio de salvação que não seja através do teu Filho Jesus. Que todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, saiam desse deserto glorificando a Ti. Que não façam morada, não façam casa, mas que passe dando glórias, glórias, glórias a Ti, Senhor. Santo és o Teu nome, amém, glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha tocar cada um de vocês. Agradeço muito, muito mesmo, me alegro muito por cada um que fica até o final. Por aqueles que vão assistir no nosso canal no YouTube, 365 Dias com Cristo. Assiste, compartilhe, comente. Se inscrevam também no canal. A gente precisa de pelo menos 1000 pessoas inscritas para a gente estar fazendo essa live ao vivo pelo YouTube também. Então se inscrevam, divulguem o canal, por favor, compartilhem, curtem, tá? Eu e meu esposo, nós nos alegramos muito em trazer essas mensagens até você, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus possa ter falado no teu coração. E lembre-se, deserto é a escola do Senhor. Amém? Fique com Deus e até amanhã, se Ele assim nos permitir, com mais uma mensagem. Até lá. Tchau, tchau. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus.